Vamos começar então? Aqui, gente, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre a conduta de dispneia em pronto-socorro. Aqui, o meu objetivo é de falar de coisas um pouco menos complexas, mas que são extremamente comuns de aparecerem no pronto-socorro e que não deixam de ser menos graves por conta disso. Quando a gente fala no conceito de dispneia, a gente está falando em uma dificuldade de respiração. Então, a gente vai começar nesse caso clínico, né? A falar de um paciente de 60 anos de idade, no sexo masculino, hipertenso, diabético, dislipidêmico, com relato de 5 infartos do miocárdio prévios. Percebam o seguinte: o paciente que vai no SUS para você e que você fala que, não, isso aqui é um princípio de infarto, ele vai guardar aquilo na cabeça dele como se ele tivesse infartado. Ora, algumas vezes, de fato, você teve infarto. E o que a gente classifica como infarto agudo do miocárdio, clinicamente falando? Porque é fácil dizer que é uma necrose dos miócitos, uma necrose ali de tecido miocárdico que vai fazer com que o paciente tenha ali uma identificação de troponina, CKMB e CPK eventualmente. Tá. O que isso quer dizer na prática? Todo paciente com troponina positiva vai ser um infarto? Todo paciente que chegar com troponina, um eletropositivo e uma dor torácica, mas que venha com eventualmente uma troponina negativa, isso é menos grave só porque não foi um infarto de fato, mesmo com uma troponina ali que não tenha vindo positiva? Mas se o paciente veio com uma dor torácica típica, será que eu não vou considerar assim? Então, o que a gente, clínico, emergencista, intensivista, considera como, de fato, um infarto agudo? A gente considera como um infarto agudo quando o paciente tem uma dor torácica típica ou um equivalente anginoso, seja uma dispneia importante, um edema agudo de pulmão, associado a alterações eletrocardiográficas que sejam sugestivas, com troponina, CKMB ou CPK positivos. Mas tem que lembrar do conceito de angina instável, e que a angina instável não é só uma angina. A angina instável está englobada dentro de um complexo chamado síndrome coronariana aguda sem supra GST. Então, o que acontece? Existem essas várias interposições e mais, né? Não é só uma tropa positiva, é uma linha em que você faz uma tropa positiva que ela aumente em mais de 20% da primeira para a segunda dosagem, né? Em que a gente faz aí uma curva de marcadores de necrose, né? Em que antigamente havia uma certa obrigatoriedade de ser troponina, CKMB e CPK, e os últimos consensos de diretrizes da cardiologia já sugerem que troponina já tem sensibilidade e especificidade suficiente para ser usada, né, como um marcador em que você pode avaliar melhor essa questão da elevação, da subida dos marcadores de necrose, ainda que atualmente, em praticamente toda unidade de pronto-socorro, unidade de pronto atendimento que a gente tem no Brasil, a gente acabe fazendo troponina, CKMB e CPK para ter uma noção aí mais tranquila do que está acontecendo, mas poderia ser feito apenas com troponina. E quando o paciente ele fala isso para você, você tem que pensar, gente, isso é angina, isso de fato é infarto, porque aqui você tem que pensar num paciente que está te dizendo, eu tenho uma doença cardíaca. Isso é uma questão importante. Por quê? Ele fez cateterismo cardíaco prévio, ele é um doente trivascular. Então, ele já tem uma doença arterial coronariana em que, pelo menos, a coronária direita, a coronária esquerda, mais a circunflexa, estão acometidas por placas ateroscleróticas com redução de fluxo hemodinamicamente significativo. Da entrada em dispneia e taquipneia em pronto-socorro, com uma frequência cardíaca de 120, uma PA de 240 por 120 muito altos, uma frequência respiratória de 35, saturando 80% em ar ambiente. E aqui um ponto importante ao paciente é que, Chico, é raro chegar assim no pronto-socorro. Quem trabalha em pronto-socorro grande sabe, chega uns 5 desses por dia, tá?
Então, é um paciente que está com um pico pressórico muito grande. Lembre do conceito de pós-carga. Quando você tem ali uma força muito grande por conta de nível pressórico, uma resistência vascular periférica muito alta, e o coração vai tentar contrabalançar esse processo, você vai ter ali um coração que não vai conseguir funcionar adequadamente, né? Ele não vai conseguir impulsionar esse sangue num débito cardíaco muito adequado. Muitas vezes o que acaba acontecendo é um aumento dessa pressão arterial sistêmica, que vai levar a um aumento ali na tensão de parede miocárdica, que vai fazer com que haja uma pressão hidrostática tão grande ali naquele ventrículo esquerdo, que você vai ter um edema no interstício pulmonar criado por essas altas pressões em câmara esquerda, levando a um extravasamento capilar para dentro do pulmão. E aí, o que vai acontecer? É um paciente que vai chegar hipertenso pra caceta, com taquicardia, desaturando e taquipneico. Lembrar que o conceito de taquipneia é diferente um pouco da dispneia, porque a dispneia ela versa sobre você ter uma dificuldade para respirar. A taquipneia é o aumento da frequência respiratória. E aí é um paciente que vai ter sibilos difusos bilaterais. Exames laboratoriais, HB de 15, hematócrito de 45, leuco de 7.000 sem desvio esquerdo, PCR baixo de 1, plaquetas de 300.000, ureia de 50, creatinina de 1,5, sódio de 125, potássio de 5. 120, potássio de 5. Chico, por que esse paciente, assim, não pode ser tratado como uma pneumonia? Percebam o seguinte, não dá para tratar toda a dispneia que chega no pronto-socorro como se fosse uma sepse, porque esse paciente tem alguns sinais que me falam um pouco contra uma sepse. Primeiro, não tem leucocitose, não tem desvio esquerda, não tem PCR elevado, não tem febre. Segundo, tá taquicárdico? Tá, porém ele tá extremamente hipertenso. É muito esquisito uma sepse com uma pressão alta desse nível. Chico, pode ser uma descompensação de uma insuficiência cardíaca do ponto de vista pulmonar? Sim, mas o que eu espero nesse perfil de insuficiência cardíaca por conta de uma sepse de foco pulmonar é uma pressão mais baixa, podendo haver uma congestão pulmonar, mas aqui eu já vou esperar que o paciente tenha um outro perfil de insuficiência cardíaca. Aqui no paciente séptico com insuficiência cardíaca, eu já espero um perfil de hipoperfusão periférica, um perfil mais C, que é aquele paciente que não perfunde, porém está com gesto. Beleza? Aqui nos parece um paciente que está com um quadro puramente pulmonar. E aqui é uma IC que a gente chama de perfil B, que é aquele paciente que está com edema agudo de pulmão. E aqui os exames a serem requisitados, nada muito complexo não, tá? Ah, é um TEP, eu vou pedir angiotomo de tórax. Não, calma, assim, é um quadro sugestivo de uma IC descompensada. Não viaja, tá? Pelo menos não nesse momento, tá? O que você tem que fazer é, por que ele tá com esses sibilos difusos bilaterais? Ah, isso aqui provavelmente é uma asma DPOC descompensado. Não é. Às vezes o paciente que chega para você com edema agudo de pulmão, ele vai estertorar de ápice à base e muitas vezes ele pode fazer sibilo, né? Por conta dessa congestão pulmonar. E aqui, a radiografia de tórax, por que não é o mesmo aspecto de uma consolidação, como se a gente estivesse diante de uma pneumonia? Não é o mesmo aspecto, gente, porque a gente está falando de um infiltrado que está acometendo o pulmão, e percebam, por estar acometendo ali interstício pulmonar, né? Você está tendo ali uma congestão venosa, porque são essas veias do pulmão que vão drenar ali para o coração esquerdo, né? Sai do ventrículo direito, passa pelo pulmão, vai para o átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo. Como são as veias pulmonares que estão drenando para átrio e ventrículo esquerdo, o interstício fica sobrecarregado por conta desse aumento de pressão venosa, que a gente tem que lembrar que uma das funções aí de vaso linfático é pegar esse excesso de líquido que vem a partir dos vasos pulmonares venosos, dos vasos, né, ali de veia. Então, o que você vai ter? Um índice cardiotorácico aumentado no raio-x. Você vai pegar um diâmetrozinho, supondo que seja um círculo, coração a gente sabe que não é, mas só para vocês entenderem. Você vai pegar de uma ponta a outra, você vai pegar ali e ver até com o dedinho mesmo, tá? E você vai ver essa ponta a outra do coração, você vai passar para mais de um hemitórax.
E aqui a gente tem com a evidência de um infiltrado acometendo interstício, esse infiltrado mais linear, que a gente chama aí de linhas B de Kerley, tá? Com essa inversão de trama vascular, lembrar que a gente espera que o paciente tenha uma trama vascular pulmonar que seja mais visível inferiormente. Com o aumento da pressão hidrostática do ponto de vista pulmonar, você vai tendo uma elevação, né? Você vai tendo um acometimento maior de vasos interstício mais superiores em ambos os pulmões. Então é isso que, e às vezes eles ficam muito mais evidentes, né? E aí você tem esse aspecto de inversão de trama vascular. Você pode ter uma hipotransparência bilateral pulmonar? Pode, mas percebam que não tem um aspecto muito de uma consolidação. A gente não tem aquele aspecto, né, daqueles focos purulentos, né, pulmonares, né, pegando todo um lobo, ou vai pegar múltiplos lobos ao mesmo tempo. A gente está tendo um infiltrado mais linear, com índice cardiotorácico aumentado, com um paciente que está ali hipertenso, taquicárdico. Então aqui sugere muito mais, né, uma IC descompensada aí, perfil B. O eletrocardiograma também é um exame importante aqui. Lembrem-se que eu falei lá no início do vídeo que um dos diagnósticos diferenciais que você sempre tem que ter no paciente com edema agudo de pulmão é ele estar infartando, né? Então, o eletro vai te dizer se pode ser um eletro ou uma síndrome coronariana aguda com supra ou sem supra. Por que a gente prefere o termo síndrome coronariana aguda? Porque a angina instável, que não é um infarto, ela é dentro do espectro de síndrome coronariana aguda sem supra. E aqui a gente nota, olha que coisa, a gente nota aqui uma evidência de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Com ondas S de V1 mais ondas R de V6, somando aqui mais de 35 milímetros, né? O índice de Sokolov-Lyon, mas você tem também aqui uma inversão de onda T em V1 e AVL. Você tem inversões de onda T de V4, V5 e V6. Então, aqui você já pode ter evidências de que tem alguma doença arterial coronariana que pode estar em curso. E lembrar, picos pressóricos num paciente que é previamente infartado, né, que é trivascular, pode gerar um aumento na chance, um aumento na probabilidade de você estar diante de uma síndrome coronariana aguda. No caso aqui, como não tem supra de ST, sem supra, pode. E aí você vai pedir troponina, CKMB e CPK. Só que você não pode se valer só disso. Você tem que agudamente compensar aquele paciente cuja apresentação clínica mais importante naquele momento é o edema agudo de pulmão. E aqui eu gosto muito desse acrônimo, LMNO. Eu sempre lembro dele quando eu tenho pacientes aqui nesse sentido. L de Lasix, M de morfina, N de nitrato, O de oxigênio, e eu sempre vou considerar ali um V, um eletro e os exames laboratoriais que faltaram, troponina, CKMB e CPK, são aqui exames laboratoriais importantes, tá? Chico, é muita coisa para lembrar, realmente é muita coisa para lembrar. O que eu preciso que vocês entendam nesse momento eu preciso que vocês tenham esse acrônimo na cabeça, essas apresentações clínicas de tipos de pacientes que cheguem para você no pronto-socorro, para que você tenha aí um delineamento da melhor conduta a ser feita naquele momento, tá? Então, L de Lasix. Por que a gente faz isso? O Lasix é a furosemida, né, endovenosa, ela é um diurético de alto de N, ela vai inibir a sódio potássio 2-cloreto. E aí, quando ela faz isso, você tem uma redução na reabsorção de sódio na alto de N. Lembrar que ela tem um efeito secundário, a furosemida, ela também vai reduzir a hipertonicidade de medula renal, fazendo com que uma reabsorção de água extra que ela faz fique inibida. Muito bem, quando você faz isso, você reduz a quantidade de líquido que está ali dentro do pulmão, fora que a furosemida ela tem um efeito secundário, ela tem um efeito vasodilatador venoso. Lembrar que as veias, elas não são que nem as artérias, elas possuem pouca musculatura lisa na sua parede. Então, elas não têm a função de mandar o sangue para frente, porque a função das veias é de drenagem, mas elas têm uma questão de capacitância venosa. O que é isso? Uma vez que você dilata uma veia, você consegue acumular mais líquido dentro dela. Então, a furosemida, além de você atuar para reduzir essa quantidade de líquido intrapulmonar, o que você acaba fazendo também é que, com essa vasodilatação venosa, você acomode mais líquido dentro do pulmão.
Aqui, gente, a morfina é questionável no seguinte sentido. Eu gosto muito de usar, porque os pacientes que estão desaturando, taquicárdicos, hipertensos desse jeito, são pacientes que ficam muito desconfortáveis do ponto de vista respiratório. E a morfina é usada aqui nesse contexto de manejo da dispneia, muito semelhante ao que a gente faz em cuidados paliativos. Aqui, 3 a 4 miligramas, né, se dilui uma ampola de morfina em 9 de soro fisiológico e corre 3 a 4 ml em bolos, em geral é suficiente. É porque não dá para você, enquanto estiver fazendo as medidas, simplesmente você não fazer nada do ponto de vista sintomático respiratório para esse doente, tá? Você vai usar o nitrato, o de preferência nesse caso, com esses níveis de pressão muito altos, é a nitroglicerina. A nitroglicerina é uma ampola de 10 ml e 240 de soro glicosado. A nitroglicerina, ela tem uma função de vasodilatação venosa importante. Aqui, a consideração que eu preciso fazer é a seguinte: precisa fazer em bomba infusora essa nitroglicerina endovenosa, pode ter cefaleia como efeito colateral, tá? E esses medicamentos aqui levam um tempo para fazer efeito. Perdão, eu pulei isso aqui. Por que a morfina é questionável, Chico? Tem alguns lugares que colocam como se a morfina ela tivesse um efeito vasodilatador coronariano com roubo de fluxo coronariano ali no momento do infarto, edema agudo de pulmão, e que você poderia piorar a perfusão miocárdica por conta dessa vasodilatação coronariana. A questão é que na real mesmo, gente, na prática eu não vejo muito como 3, 4 miligramas de morfina vão fazer isso, tá? Mas é aquilo, a medicina é aberta a alguns questionamentos, tá? Eu faço, não é que tipo, não dê pra fazer de jeito nenhum. Se você tiver num serviço estruturado, que você consiga fazer dexmedetomidina, que você consiga fazer um precedexzinho aí pro paciente dar uma melhorada do ponto de vista sintomático e respiratório, que isso esteja amplamente disponível e super rápido pra você, é uma escolha que você pode fazer. Mas assim, uma morfininha 3, 4 miligramas deixa o paciente com a sensação da dispneia um pouco mais tranquila e deixa ele mais tranquilo enquanto o nitrato e a furosemida estão fazendo efeito. A questão é a seguinte: são pacientes que até a Lasix e o nitrato fazer efeito, e perceba, vai levar aí uma meia horinha para eles fazerem efeito assim mais pleno, tá? Não demora muito não. Você acaba fazendo esse procedimento aqui, que é a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, ela é muito adequada para pacientes com insuficiência cardíaca, porque ela induz uma pressão positiva intratorácica, fazendo com que o excesso, você reduz ali, é uma forma que você tem de reduzir pré-carga mesmo, né? Porque você aumenta a pressão no tórax e vai menos sangue para dentro do pulmão. Se vem menos sangue para dentro do pulmão, você tem uma pressão pulmonar que fica mais tranquila para você trabalhar, enquanto a furosemida e a nitroglicerina estão fazendo efeito. Aqui existe um conceito, Chico, não tem fisioterapeuta na minha unidade onde eu trabalho. Então, não tem. Isso não te impede de fazer uma ventilação não invasiva. Se você tiver alguma máscara com bom acoplamento, né, agente de pronto-socorro, realmente é mais difícil ter uma total face, que nem essa aqui. Mas se você tem esse tipo de máscara aqui com uma adaptação de circuito ventilatório, dá para você acoplar essa ventilação não invasiva. Não precisa você ter aquela máquina do CPAPzinho, né, do BIPAP. Às vezes no próprio ventilador mecânico você consegue, né? Se você colocar esse paciente como se fosse em PSV e deixar uma PIP ali no ventilador mecânico, é uma forma de você criar uma VNI. No seguinte sentido, é um paciente que você não vai precisar sedar definitivamente, às vezes só precisa de uma morfina, alguma coisa que alivie ali a parte respiratória, para criar essa pressão positiva, e essa pressão positiva entrando no pulmão com a furosemida, com a nitroglicerina, vão promover uma adaptação respiratória mais adequada para esse paciente. Belezinha? E aí você consegue intermediar isso, lembrar que a nitroglicerina, tá? Você vai colocar em uma bomba infusora. A bomba infusora, ela te dá a dose da medicação numa unidade de ml hora. Então você coloca uma ampola de 10 ml, 240 de soro glicosado, digamos que o paciente esteja com uma PA de 240 por 120, eu coloquei lá 20 ml hora.
E aí você vai avaliar, percebam o seguinte, essas medicações, gente, estão em bomba infusora porque elas fazem efeito em 2 minutinhos, 5 minutinhos. Então, foi 5 minutos depois, passei 20 ml, 240 por 120, o paciente foi para 9,6 de pressão, não é que você tem que botar soro nesse cara para a pressão aumentar, é só reduzir a dose do tridil da nitroglicerina. Aí, titulando para 10 é melhor, reduzindo a dose, aí vai para 140 por 90. Lembrar que o objetivo não é a normalização total de pressão arterial. Isso pode criar hipofluxo renal nesses pacientes, tá? Aqui, em uma condição só que você tem que normalizar esses níveis pressóricos, que é aneurisma dissecante de aorta. Essa talvez seja uma das poucas instâncias em que o paciente chega com níveis pressóricos muito elevados e muito taquicárdico, eu preciso normalizar essa pressão e essa frequência cardíaca propriamente porque é um doente que, se você não controlar essa pressão e essa frequência cardíaca, mais ele vai dissecar ali o aneurisma, né? Vai dissecar a aorta. Então é nesse sentido que a gente acaba tendo que normalizar a PA. Aqui, se você conseguir reduzir a pressão para níveis aí de pelo menos 20%, deixando aí por volta de 140 a 90, até normalizar os medicamentos dele, né? No segundo momento, via oral, ver como é que está a aderência medicamentosa desse paciente e principalmente depois dos resultados e da curva de troponina, de CKMB e de CPK para ver se ele de fato infartou ou não, dá para você conseguir trabalhar muito bem com esse tipo de paciente. Belezinha? Certinho? Aqui, bons estudos para vocês, tá? Vocês vão conseguir encontrar referências bibliográficas no Harrison, no Cécio, no livro de emergências clínicas da USP, no capítulo de insuficiência cardíaca descompensada. Vocês podem encontrar também no de medicina intensiva da USP, em terapia intensiva, quando você tem um paciente com congestão pulmonar e edema agudo. Não é incomum você encontrar pacientes desse tipo, tá? Para você resolver aí ao longo do plantão. Tá? Muito obrigado pela paciência e façam esse esforço de conseguir estudar o que vocês precisam para o que vocês precisam. Se vocês gostaram, curte, compartilhe o vídeo, democratize o conhecimento e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!